Glória a Deus. Primeiramente, uma boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém. Você já cumprimentou esse irmão do seu lado aí? Dá uma boa noite para ele. Cumprimenta ele com a graça e a paz do Senhor. Sem muito me alongar, abra sua Bíblia no Salmo 84, versículo de número 10. Aleluia. 84, versículo de número 10. Amém, amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor: é melhor um dia nos teus atos do que 1000 dias noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar as tendas dos ímpios. Eu venho te dizer uma coisa, irmão. Nesta noite de sábado, você escolheu estar no lugar certo. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito para fazer na sua vida, como foi feito na minha vida. Numa noite de sábado como essa, onde eu me prostrei nos pés do Senhor e reconciliei com Ele. Ele pode fazer algo tremendo na sua vida nessa noite. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, corram, mas não se exaustam, e andem, mas não se cansam. O Senhor tem grandes obras para fazer nesse lugar aqui nessa noite. Aleluia! Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Glória a Deus! Senhor, nosso Deus, nosso Pai, primeiramente lhe agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Pai. Lhe agradecemos porque nós sabemos, ó Pai, que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós poderíamos, ó Pai, estar na casa, vendo Netflix. Nós poderíamos, ó Pai, estar comendo. Nós poderíamos, ó Pai, estar em qualquer lugar. Mas nós decidimos: eu vou à casa do Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou te levantar no meu clamor, porque a tua palavra me diz o seguinte: que quando nós levantarmos o nosso clamor, Ele se inclina e escuta o nosso clamor. Senhor, que grandes obras venham ser feitas nesse lugar, ó Pai, para que o seu nome venha ser glorificado. Que no nome de Jesus venha usar esse ministério de louvor, ó Pai. Que o Senhor venha receber a nossa adoração e o nosso louvor, ó Pai. Venha usar o ministrante desta noite, ó Pai. Que nós venhamos receber, Deus, um alimento espiritual renovado. Que nós venhamos receber esta noite um avivamento da sua parte. Sabe, abençoa, meu Pai, sobre as nossas fraquezas. No nome de Jesus, é isso que eu lhe oro, é isso que eu lhe clamo, é isso que eu lhe peço. Receba o seu ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Mais forte é para o Senhor. Glória a Deus! Aleluia. Glorifique o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz, amém? É um privilégio poder estar na casa do Senhor mais uma vez, para exaltá-lo e adorá-lo nessa noite. E como nosso irmão já disse, mais vale um minuto na presença do Senhor do que uma vida inteira longe dos teus caminhos. E que nessa noite você venha oferecer para o Senhor o seu melhor. Hoje é noite de celebração. Você é a geração a qual o Senhor escolheu para estar adorando aqui neste lugar. Amém. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Uma geração que foi escolhida, uma geração eleita para proclamar o nome do Senhor nessa terra. Amém, igreja? Amém! Então eu quero que você declare nessa noite que você faz parte dessa geração. Aleluias! A minha geração escolheu voar mais alto. A minha geração está livre do pecado.
de jovem ou não é? Glória a Deus. Cadê a geração que pula? Cadê a geração que dança na presença do Senhor? É Tem Deus. alguma coisa errada aí? Nós vamos fazer de novo, que é para o Senhor. Amém, geração? Amém. Aleluias. Glória a Deus. A minha geração escolheu voar mais alto. A minha geração escolheu voar mais alto. A minha geração saindo do pecado, voa como água, corre na ponta, nada tá morrendo. A minha geração escolheu a santidade. A minha geração escolheu a santidade. A minha geração já perdeu a gravidade. A minha geração já perdeu a gravidade. O baú gigante mata a sua carne, morre seu limite. É o derramamento sobre toda a carne. É o derramamento sobre toda a carne. Aleluia, glória a Deus. Essa é a geração que Deus escolheu, a geração que faz a diferença. Aleluia, glória a Deus. E que nessa noite você venha atrair a presença do Espírito Santo para este lugar. Você é a porta de acesso para que o reino de Deus venha sobre este lugar. Você foi chamado com um propósito. Você é um instrumento de Deus nessa noite, a qual o Senhor escolheu. Nós queremos que venha o teu reino, Senhor, aqui nesta noite, sobre este lugar. Que venha o reino do Senhor sobre este lugar. Aleluia.
Senhor se faz presente aqui neste lugar. Quantos podem sentir a presença do Senhor aqui neste lugar? O reino do Senhor está sobre esta igreja. O reino do Senhor, eu profetizo que está sobre esta nação. A nação que precisa ser alcançada pelo Senhor. Você, meu amado, você é a geração a qual o Senhor escolheu para proclamar o reino dele aqui nessa terra. Você é responsável por atrair a presença do Senhor neste lugar. Oh, aleluia. Quantos já podem sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar? Que se manifeste nessa noite. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluias. Faça parte dessa geração. Oh, aleluias. Fique com a igreja cantando. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Queremos te adorar, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Coloque em tuas mãos teu dízimo e tuas ofertas. Chegou a hora de nós adorarmos o Senhor também, com a nossa oferta, com nossos dízimos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Pode se sentar, fique à vontade na casa do Senhor. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Que a paz de Cristo, a paz que entende, que acende, que transcende todo entendimento, seja sobre cada um de vocês, amém? Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, porque nós passamos 20 dias aqui, de 6 horas da manhã, orando, intercedendo por causas impossíveis, como diz em Mateus 28:19, que diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E Deus começou a responder. Deus trouxe uma resposta para mim hoje. Aleluia. Tremendo. Eu venho dando testemunhos aqui sobre a minha filha, em algumas situações, e ela entrou para a presença depois, vocês já sabem, foi para o encontro, vocês já sabem, foi transformada, vocês já sabem. Aleluia. Mas que hoje ela tem um namorado homem, isso vocês não sabiam. Eu sei que vocês aplaudissem o Senhor, porque isso é impossível para mim, como pai, é impossível para você, mas é possível para Deus, é possível para Deus, porque Ele é todo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o único pai que fala, se o cara terminar com ela, eu quebro ele na porrada. Mas tudo bem, em nome de Jesus, glória a Deus por isso. Tá, seja bem-vindo, meu querido família, em nome de Jesus, amém? Filha, você para que eu te pego depois, tá? Amém? Eu gostaria, gente, nós estamos aqui preparados para o nosso Unicamp Jovens, né? Nós vamos passar 4 dias lá na presença do Senhor, brincando. Nós vamos ter as brincadeiras lá, vai ter queimada, vai ter os cultos também, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. E vão ter piscina, vai ter totó, vai ter as coisinhas, né? As brincadeiras. Só que esse acampamento é muito bacana, nós vamos nos divertir, mas tem regras. Eu gostaria de passar essas regras para você hoje, para depois você falar assim, não fui porque eu fui, mas eu não sabia, tá? E se você for levar alguém, leve dentro das regras. Amém? Primeira regra, estar participando de uma célula. Nós estamos aqui porque a visão da igreja, o tempo da redenção, é uma visão celular. Ganhar, discipular, entendeu? Consolidar, discipular e enviar. São os 4 pilares e nós temos que estar pelo menos dentro de uma célula. Amém? Proibido usar biquíni parte de baixo e a parte de cima tem que ser topper. Amém? Teve alguns acampamentos aí, né, gente? Foram com tomar que caia e, né, dá um mergulho e já viu, né? Complicou. Homens, proibido usar sunga. Proibido falar palavrão, não só no futebol, viu, gente, mas em qualquer área do sítio. Eu vou avisar uma vez só, depois eu vou convidar a tirar, infelizmente. Porque se eu não fizer isso, se o pastor não fizer isso, Deus faz. De verdade. Mas, mulheres, não andem de leg sem a blusa grande, por favor. Viu, irmãos? Irmãs, por favor. Homem não, viu, gente? Algum homem de leg lá, é uma oração em posição de pé. Em posição de pé, viu, gente? Não haverá refeições fora do horário estipulado. Vocês querem dormir mais? Amém, pode dormir até meio-dia. Mas, infelizmente, o seu café da manhã não será guardado. Não obrigatório participar de todos os cultos, não que haverá no acampamento. É obrigatório, ninguém vai ficar no alojamento, porque o principal de tudo é a palavra, que é a palavra que liberta, a palavra que transforma. Às vezes você está indo para descansar e Deus quer te dar uma direção através da palavra ser ministrada na sua vida. E você vai sair de lá com aquele foco. Gente, eu vim para descansar, mas Deus me deu uma direção e você vai vir renovado para exercer aquele trabalho que Deus vai te dar lá. Amém? Só será permitido, proibido retirar os colchões da cama. Irmãos, não é para levar o colchão para fora. Vocês vão ver lá placas, vocês vão ver lá que não pode tirar. Por favor, não tirem. Levem alguma coisa. Vocês querem deitar na grama, querem tomar um solzinho bacana, levem uma toalha, levem uma coisa particular sua, mas não tirem o colchão da cama. Só será permitida a saída do sítio com autorização dos líderes, ou eu ou a Karine. Não é para procurar o pastor Anderson, não é para procurar o presbítero Éder, não é para procurar o pastor Zaqueu, é para procurar ou a mim ou a Karine. Amém, irmão? Vocês entenderam essa regra? Amém. Tá bacana. Proibida brincadeiras brutas perto da piscina. Eu acho que isso deve ser só perto da piscina, não. Qualquer lugar. Brincadeiras de pegação, homem e mulher, vamos evitar isso aí, né? Vamos evitar isso aí. Horário para se recolher, dormir, será 1h da manhã. Depois de 1h da manhã, gente, na verdade, usa bom senso, tá? A gente fala 1h da manhã, mas se você estiver fazendo bagunça perto do alojamento, se tiver alguns irmãos ou algumas irmãs dormindo, por favor, vamos respeitar. Acho isso muito bacana, faz parte do cristão. Amém? Nós temos que dar exemplos, somos exemplos para as outras pessoas.
Menor de idade só poderá ir com autorização dos pais ou responsável. Vai receber na ficha, ela tem que vir assinada pelo pai ou responsável. Proibido mulher entrar no quarto de homem e homem no quarto de mulher. Salvo se tiver uma barata lá, viu, irmãos? Se tiver uma barata, chama os homens, a gente vai lá e retira. Mas tem umas mulheres muito mais corajosas que muito homem aí, viu? Tem mulher aí que tira barata, tira rato. Tem mulher aí que é forte. Amém, irmãos? Essas regras foram estipuladas sob a supervisão do apóstolo Anderson. Então, eu e a Karine estávamos presentes junto com o apóstolo Anderson. Então, isso aqui foi feito lá. Não vamos quebrar nenhuma regra dessa, porque isso pode ser passivo de punição. Eu não gostaria de fazer isso. Dói muito mais em mim do que em vocês fazer isso, porque você sabe que eu amo vocês demais da conta. Amo vocês jovens como sinceridade. Se Deus fez algo assim para mim na minha vida que assim, que alegrou meu coração, foi quando me colocou à frente desse ministério de jovens, porque eu aprendi que a idade não é empecilho, que o homem jovem não discrimina 20 anos. Jovem não diz que é 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Por isso que eu pulo, eu brinco, a gente brinca, a gente faz, né? Eu não falo nada com você não, tá? Amém, irmãos? Eu gostaria que vocês aplaudissem o Senhor pela vida da nossa irmã Mônica. Ela vai estar falando um pouco sobre a vida dela para nós. Aplaudam o Senhor, diga a é possível para Deus. Eu e essa moça temos uma história. Aleluia! Ela não vai se importar de eu contar um pedacinho, não, que eu não quero entrar na dela, não. É o seguinte, eu já fui conivente com ela. Nós dois já fomos coniventes um com o outro no que ela era no passado, mas a verdade entrou na vida dela, a verdade entrou na minha vida, e hoje nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Nisso engloba a minha filha também, tá? Engloba ela também. Depois, se ela te tocar no coração de contar, ela vai contar, não vai ser eu não. Amém, irmãos? Amém. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Graça e paz, igreja. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Aqui tem mais que 2 pessoas, não tem? Glória a Tem Deus. mais que 3? Amém. Então ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos exaltar o nome dele? O que vocês acham? Bom, meu nome é Mônica, como o Toninho disse. Eu sou da Igreja Batista de Nova Esperança. Ela é conhecida agora como Avalanche Church. Ela fica ali no bairro Nova Esperança, próximo ali do Cemitério da Paz. Não sei se vocês conhecem, né? Porque aqui é uma outra cidade, eu viajei para estar aqui. Mas, enfim, é em Belo Horizonte, cidade grande. E eu sou amiga e irmã da Renata, né? A gente se chama de Maninha. E amiga do Toninho também. Eles me chamaram para dar meu testemunho. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Só que eu tenho uma forma um pouco diferente de contar a minha história, que é falando também de uma história da Bíblia. Que na verdade essa história conta a minha história. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção e acompanhassem comigo na Bíblia. Que aí eu vou fazer uma associação e no final vocês vão entender, vai dar tudo certo, amém? Eu vou começar contando um pouquinho de mim. Eu nasci e cresci num lar cristão, né? Meus pais são evangélicos, então eu cresci sempre dentro da igreja, né? Era o quebra-galho da igreja, limpava a igreja, estava na dança, no teatro, no louvor, estava em tudo na igreja. E com 15 anos eu tive o meu primeiro envolvimento com mulheres, né? Com 15 anos eu conheci uma mulher casada, com 2 filhas, e me relacionei com ela. Com 17 anos, eu vou resumir, porque né, não é muito legal a gente ficar dando ênfase assim, nessas coisas. Mas com 17 anos, eu conheci uma garota de São Paulo. Nós começamos a namorar por internet. Quando eu fiz 18 anos, eu fui morar em São Paulo. E lá em São Paulo, né, gente? São Paulo é gay, aquela cidade é colorida. Conheci o mundo gay, né? E lá em São Paulo eu conheci o mundo gay, comecei a conhecer as pessoas, me envolvi muito com as pessoas. Eu consegui namorar com 2 meninas ao mesmo tempo. Só Deus sabe como, porque nem eu hoje consigo explicar isso. E vivi, trabalhei em boate, dançava e tudo mais, cortei o meu cabelo. Vivi 2 anos e meio
desse jeito. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em João 4. Acredito que todos vocês conhecem essa história. Vocês conhecem muito a Bíblia, né, gente? Vocês lêem a Bíblia. João capítulo 4, versículo 4. Eu vou começar a ler. Fala assim: no caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele quem? Jesus. Jesus tinha que passar na região de Samaria. O que me chama a atenção nesse pequeno versículo? Jesus tinha que passar pela região de Samaria, mas na verdade não era a rota dele. É a mesma coisa. Jesus está dizendo para mim a mesma coisa de eu virar para vocês e falar assim: eu estou indo no supermercado, mas eu vou ter que passar no açougue. Só que o açougue não é caminho de supermercado, mas eu tenho que passar lá, porque eu preciso comprar carne. Jesus, ele tinha que passar na região de Samaria. O que é curioso, né? Porque eles nem se davam muito bem com o pessoal de Samaria. Aqui Jesus, ele já está quebrando um protocolo. Ele já começa a quebrar um protocolo, porque na verdade ele não deveria passar lá, mas ele tinha que passar. A palavra de Deus é bem clara quando fala isso. E aí, eu vivi em São Paulo, né, durante 2 anos e meio, desse jeito. Eu queria que você colocasse as fotos, por favor. Vai passando enquanto eu vou falando. Não se assustem, pessoas. Vivi em São Paulo desse jeito, 2 anos e meio vivendo assim. E aí, um dia, Jesus, ele veio ao meu encontro. Ele tinha que se encontrar comigo. Ele tinha que parar o que ele estava fazendo para se encontrar comigo. Eu estava em casa sozinha, lá em São Paulo, e a minha tia me ligou. E ela falava, ela não sabia o que eu estava vivendo. Na verdade, eu estava vivendo uma fase um pouco difícil lá, né? Porque, como eu falei, eu namorava com 2 meninas, uma delas descobriram, e aí foi um tumulto, eu estava com medo de morrer, aquela coisa toda. Porque mulher, né, gente, mata. E aí, a minha tia me ligou e falou assim: Mônica, por que você não volta pra cá? Do nada. Por que você não volta pra cá? Aqui tá as pessoas que você ama, as pessoas que te amam, que você vai ser cuidado. Naquele momento, a vontade de voltar para BH ardeu no meu coração tão forte que na mesma hora eu desliguei o telefone, fui no rodoviário, comprei a passagem para no outro dia voltar para cá. Voltei para BH. E aí o meu pai, ele me deu uma condição de voltar a morar na casa dele, porque quando eu fui para São Paulo, eu me assumi, os meus pais são cristãos, então eles não aceitavam aquilo. E a condição que ele me deu foi a seguinte: você volta para cá se você for na igreja. Ok, né? Fácil demais, mole na igreja, né? O que é ir na igreja? E aí, beleza, comecei a ir na igreja, orava bastante, comecei a ser o que eu era antes, né? A quebra-galho da igreja, até que eu conheci uma garota na igreja. Misericórdia, Mônica, o que você está falando? Sim, eu conheci uma garota na igreja, me apaixonei por ela, foi recíproco, nós começamos a namorar, pedi a menina em casamento, com 10 meses de namoro, ela aceitou, mas nós não chegamos a casar. Nós não chegamos a casar. Com 11 meses, ela terminou comigo. E a fala dela para terminar comigo foi a seguinte: eu não quero te levar para o inferno. O Espírito Santo me incomodou, e se a gente continuar vivendo assim, nós vamos morrer. E é uma morte eterna. Nós vamos para o inferno, eu não quero te levar para lá. Beleza, né? Beleza nada, né, gente? Eu sofri, eu chorei, mas eu chorava, sofri muito por causa desse término. Mas eu falei com ela, eu falei: olha, eu passo por cima de qualquer coisa para estar com você, menos de Deus. Se Deus está falando isso com você, então vai mesmo viver com Ele e tudo mais. Eu dei uma revoltada, né? Mas depois eu conheci o movimento Cores, que é um movimento da Igreja Batista da Lagoinha, não sei se vocês já ouviram falar. Fui no movimento Cores em busca de ajuda, né? E até levei a Renata para lá. Fui para lá em busca de ajuda porque eu falei: então, se tem alguma coisa errada é comigo, né? Já que a gente vai para o inferno, eu não vou para o inferno sozinha também, né? Porque eu ia junto com ela, estava bom para mim, né? A cegueira me fazia falar isso. E aí eu fui no movimento Cores, conheci a Priscila Coelho, que é a líder do movimento, e a Priscila começou a me falar de um Deus que perdoa,
Um Deus que ama, um Deus que tem misericórdia e um Deus que entregou o seu filho para morrer por mim. Glória a Deus. Calma aí. Ele entregou o filho para morrer por mim quando eu estava em pecado. Olha só, gente. Quando eu estava em pecado, a Priscila começou a me falar disso. E eu comecei e falei, não, calma, então tá diferente. Não é o mesmo Deus que o povo. Eu vivi a minha vida toda que o povo só me falava de condenação. Mônica, você vai morrer, você vai pro inferno. Mônica, não para com isso, você vai pro inferno. Mônica, você vai pro inferno. E eu falava, gente, tá bom, eu vou pro inferno, eu vou feliz pro inferno. Que droga, eu ficava assim. E aí a Priscila vem e me fala de um Deus que é amor. Que fala, olha, Deus, Ele te ama. Ele não ama o que você está fazendo, mas Ele te ama como pessoa. Ok, vamos voltar para a história. Jesus, então, ele tinha que passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Ok. Ai, Deus. Vamos lá. Quando eu estava no Movimento Cores, eu conheci uma menina lá que me chamou para ir num evento da igreja dela. E esse evento vocês têm aqui, chama Encontro com Deus. Eita. E aí eu fui, falei, vamos embora, né? Vamos para o Encontro com Deus. Fui sem expectativa nenhuma, porque já estava toda largada mesmo, daquele jeito. Fui sem expectativa. Aí é um final de semana, né? Na sexta-feira, quando eu cheguei lá, eu falei, Deus, eu já estou aqui. Então, se eu faço o que você tem que fazer, né? Estou aqui, estou com o coração aberto, então já pode fazer. E aí eu tive uma experiência lá no sábado, que todo mundo que me conhece sabe dessa experiência, porque foi algo assim que de fato mudou a minha vida, foi o divisor de águas da minha vida. O que acontece? Em uma determinada ministração, a irmã que estava ministrando, ela falava assim, Deus te ama, mas Ele odeia isso que você faz. Deus te ama, mas Ele abomina isso que você faz. Ele tem nojo disso que você faz. Ela falava desse jeito. E eu sentada, minha mão fechou, porque a minha vontade era de levantar e bater nela, de verdade. E aí, para eu não levantar e agredir ela, eu olhei para trás, olhei para a menina que tinha me levado e falei assim, eu não dou conta de ficar aqui, eu não consigo ouvir isso. E aí, a menina que me levou só fez assim, ó, calma, fica mais um pouquinho. Gente, na hora que eu virei, eu ouvi uma voz dentro de mim falando assim, não é ela que está falando com você, sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Na hora, eu não aplaudi assim não, tá, gente? Porque eu senti muito dor na hora. Eu caí prostrada no chão. E eu gritava, eu chorava e gritava. Eu falava, Deus, então tira isso de mim. Deus, eu não quero que o Senhor tenha nojo de mim. Eu não quero que um Deus tenha nojo de mim. Só que o mais interessante para mim foi que eu gritei tanto e as pessoas não ouviram. Então foi algo meu e Deus mesmo, porque ninguém lembra que eu gritei. Mas eu gritava, para mim, gente, eu estava gritando assim, estava em prantos. E aí, amém. Aqui no 5, versículo 5, fala que Jesus chegou a uma cidade chamada Sicar, em Samaria, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Versículo 7 diz, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Eu falei com vocês que a quebra de protocolo já tinha começado, né? Lá no início, porque Jesus passou por uma cidade que ele desviou a rota dele para passar por ali. Nesse momento aqui, tem mais uma quebra de protocolo. Por quê? Jesus, ele vira para uma mulher samaritana, na verdade assim, aqui fala que era meio-dia, o sol então no deserto estava de lascar. Meio-dia, chega uma mulher samaritana, né? Os judeus não se davam com samaritano. Jesus Cristo, podia muito bem virar para essa mulher e falar assim, sai de perto de mim, não quero contato com você, não gosto da sua raça. Ele podia ter feito isso ou não podia? Jesus, gente, Jesus é Jesus, ele pode, o que ele quiser fazer ele pode. Mas o que ele fez, gente?
Jesus surpreende essa mulher dizendo: eu tenho sede. Porque essa mulher foi lá porque ela estava com sede, né? Ela foi, levou o baldinho dela no poço. No meio-dia ela estava com muita sede. Vocês concordam comigo? Amém. Amém, glória a Deus. E aí Jesus fala com essa mulher: eu tenho tanta sede quanto você. E aí eu pergunto para vocês: será que a sede de Jesus era a mesma sede da mulher? Talvez sim, né, gente? Deserto, meio-dia. Só que a sede dele era além disso. Jesus, ele estava com sede dela. Ele não estava só com uma sede de água. Por que Jesus tinha que passar ali? Para saciar a sede dessa mulher. E aí, gente, eu acho que a esperança já pode brotar no coração de vocês. Eu acho que já pode. Aleluia. Porque Jesus aqui, ele está falando pra gente que ele tem sede de gente. E que ele desvia o que ele está fazendo para encontrar com vocês. Glória a Deus. Naquele final de semana, eu tive um encontro face a face com Deus. Foi um final de semana que mudou a minha vida. Aí fala aqui, Jesus fala para a mulher, né? Por favor, me dê um pouco de água. E a mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, gente, tem uma outra coisa assim que é para acender mais um pouquinho a esperança de vocês. Jesus responde à mulher. Quantas vezes vocês às vezes perguntam alguma coisa para Deus, falam alguma coisa para Deus, e aí vocês falam assim: Jesus não está me ouvindo, Deus não está me ouvindo, Deus não responde. Aqui deixa bem claro que Jesus respondeu à mulher. Jesus responde, gente. Olha que glória, ele responde, ele fala com a gente. Como ele falou com a mulher samaritana, ele pode falar com você, ele fala comigo. E aí, voltando à minha história, quando eu estava ali prostrada, né, chorando horrores, a minha amiga que me levou, o nome dela é Tati, ela veio até mim, me levantou e me abraçou. Eu estava chorando muito, muito. E na hora que ela me abraçou, ela começou a chorar também, desesperadamente, assim como eu estava chorando. Só que, enquanto ela chorava, eu ia aliviando. Eu fui aliviando, e ela, durante um tempinho ainda, ela continuou chorando, e aí ela aliviou. O que Jesus fala comigo? Deus virou para mim e falou assim: é isso que eu faço. Aquela menina, naquele momento, ela representou o Espírito Santo. Aleluia. Que pega o meu choro, que pega a minha dor, que pega as minhas orações, as minhas lágrimas e leva para Deus. Nossa. Glória a Deus. Então, naquele momento, eu estava recebendo uma proposta de Deus. Deus estava falando comigo assim: fica comigo, que é isso que eu faço com você. Eu vou aliviar a sua dor. Só fica comigo. Apenas escolha ficar comigo, porque é isso. Isso que você passou, não é a Tati que fez isso com você, não. Não é a menina que estava ministrando que fez isso com você, não. Sou eu. Eu que fiz, eu que faço isso com você. Naquele momento, Jesus estava me falando isso. Glória a Deus. E aí, no versículo 15, fala assim: então, a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Naquele momento, gente, em que Jesus falou para mim: fica comigo, que eu posso aliviar as suas dores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Naquele momento eu disse sim para Jesus. Aquele foi o momento que eu falei: Deus, eu quero o Senhor.
E eu decidi abrir mão dos meus desejos, eu decidi abrir mão das minhas atrações, eu decidi abrir mão da minha carne, porque eu queria Deus, eu queria conhecer Deus, por causa da proposta que Ele tinha me feito. E assim foi com a mulher samaritana. Jesus ofereceu para ela uma água que poderia dar a ela uma vida. Ele se ofereceu para ela. E a mulher, no versículo 15, fala assim: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Foi a mesma coisa que eu falei com Deus. Falei: Deus, eu preciso do Senhor, por favor, vem na minha vida. E aí, gente, no versículo 16, que é uma parte que eu acho muito interessante dessa história, Jesus fala assim: mulher, vai chamar o seu marido e volte aqui. Gente, nessa hora, quando a gente está evangelizando, que eu sei que vocês fazem bastante evangelismo, quando você está conversando com a pessoa, né, e a pessoa fala assim: não, eu quero, nossa, legal esse Jesus, eu quero esse Jesus. Vocês vão fazer uma oração de apelo, né, não? Vamos entregar sua vida aqui então e vamos embora, tá tudo certo. Jesus não fez isso, não. Jesus, ele poderia ter passado um pano por cima de tudo aquilo ali, mas ele não fez isso. Ele falou assim: vai lá chamar seu marido. O que o marido tinha a ver com isso, gente? O que o marido tinha a ver com o pouso, com a sede da mulher? Tudo. Essa era a sede que ela sentia. Essa mulher, ela tinha um vazio tão grande que ela buscava preencher o vazio com sexo, com afeto, com homens, menos com Deus. Essa era a sede que essa mulher sentia, era a mesma sede que Jesus sentia dela. Eu posso saciar a sua sede, eu vou preencher esse vazio que você está sentindo e você está tentando preencher com coisas erradas. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente está triste, o que a gente vai fazer? Vai pro bar beber? Quantas vezes a gente está carente, a gente vai fazer? Vai procurar um amiguinho para beijar na boca, amiguinha para beijar na boca? Quantas vezes a gente não faz isso? Até mesmo cristãos, até pessoas aqui dentro da igreja, pessoas que conhecem a verdade fazem isso. Mas Jesus, ele está falando aqui: só eu posso preencher o seu vazio. Só eu posso saciar a sua sede. Eu disse sim para Jesus. Falei: Jesus, eu não quero mais ficar com mulher. Vamos tratar esse desejo, vamos tratar tudo isso. Eu falei sim para ele, né? O meu espírito estava todo tipo: Deus, eu quero o Senhor. E aí eu comecei a tratar, né? Deus, ele, o movimento Cores mesmo, ele tem um projeto de aconselhamento. E comecei aí, fui sendo aconselhada por uma moça e tal. E aí o Espírito Santo começou a tratar meu caráter. Gente, como que dói. O Espírito Santo começou a falar assim comigo: beleza, não é só a mulher isso, filho. E as mentiras? E o orgulho? E as manipulações? E o joguinho que você faz para ter alguém perto? Para ter o líder perto? Para ganhar elogio? Deus começou a tratar isso comigo. Naquele momento eu fui sendo confrontada, porque eu tive que abrir mão da idolatria. Porque às vezes a gente acha que a idolatria é só adorar ali um Deus de barro, né? Ô, gente, quanta gente aí idolatra o pastor? Quanta gente idolatra o líder? Quanta gente idolatra o WhatsApp? Você sabe o que é idolatria? Meu Deus, é forte. Você sabe o que é idolatria, gente? Idolatria é vocês colocarem qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus. Sabe quando vocês acordam e ao invés de vocês orarem, vocês pegam o celularzinho para olhar a conversa no WhatsApp? Eu acho que vocês precisam rever isso. E Deus, ele começou a tratar isso comigo. Ele começou a falar assim: idólatra, manipuladora, por que você está fazendo joguinho para ter sua líder perto? Por que você quer tanta atenção? Por que você está procurando elogio? A própria palavra de Deus diz que a gente não tem que agradar os homens, a gente tem que agradar a Ele. Não importa os homens, se você está agradando ou não. Se Deus está agradando o que você está fazendo, é isso que importa. Aleluia! É isso. Glória a Deus! E naquele momento eu estava sendo confrontada. Lá no versículo 17, diz assim: a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Então, a mulher estava com um homem que não era dela, né? A gente dá o nome disso de adúltera, né? Era uma mulher adúltera. E pelo jeito, essa era uma prática dela que era comum, né? Ela já teve 5 homens e agora estava com o 6º. Então, era uma mulher que a gente pode falar assim,
que ela era queimada pela sociedade, né? Quando a gente vê uma prostituta assim na rua, a gente fala, olha, prostituta, né? Não vou ter muita amizade com essa mulher e tal. Tanto que essa mulher foi meio-dia no poço sozinha. Eu acho que isso já justifica que ela não tinha amigas, né? Foi sozinha no poço. Só que Jesus, ele se encontra com essa mulher, com a mulher adúltera. E na Bíblia tem registros do que Deus pensa, né, sobre o adultério. Não tem? Deus abomina o adultério, certo? Gente, que coisa, né? Deus abomina o adultério e aí Jesus vai se encontrar com uma mulher adúltera. Que coisa, né, gente? Como assim? Deus abomina o adultério e vai se encontrar com a mulher que é adúltera. Que coisa, que Deus que é esse, gente? Que Deus que é esse que sente sede de uma mulher adúltera, de uma pecadora? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Ele sente sede de pessoas que têm sede. Ele sente sede de humanos. Ele sente sede de mim. Ele sente sede de vocês. Glória a Deus. E na hora que Jesus, ele teve a chance de colocar um pano quente por cima de tudo, de falar assim, então mulher, vem comigo, só anda comigo, então tá tudo certo. Não. Ele simplesmente desnuda a situação. Ele tira o tapete. Pra quê? Será que é para humilhar a mulher? Será que é para que as pessoas jogassem pedra na mulher? É para tratar ela. Para tratar. Porque muitas das vezes a gente trata a superfície. Eu podia ter chegado na igreja e simplesmente começar a me vestir assim. Tirar o que vocês viram ali, ó. Deixar o cabelo crescer, mudar a roupinha, passar um batonzinho, passar um esmalte, fica tudo certo. É mudar a superfície. Mas Deus me pegou pela raiz. Ele tratou a raiz. Ele tinha que arrancar a raiz, aquela raiz que estava podre. Isso é tratar caráter. E essa mulher recebeu esse tratamento também. Porque naquele momento ela já tinha falado, eu quero dessa água. Jesus, eu quero dessa água, me dá então dessa água. Só que Jesus fala assim, chama seu marido. Porque você acha que é ele que está saciando sua sede. Então chama ele, nós vamos tirar ele do meu lugar. É isso que Jesus estava falando com ela. E eu acho lindo aqui, gente, é o encorajamento que Jesus dá para essa mulher. Por quê? Fala assim, ó, Jesus, no versículo 17, Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Jesus encorajou essa mulher. Ele aqui está dando parabéns para ela. Está falando, olha, parabéns, você falou a verdade, parabéns para você. Só, gente, que eu acho que esse versículo, ele tinha que encorajar a gente. Sabe por quê? Aqui também, essa mulher, gente, estava contando uma história muito feia para Jesus. Ela estava assumindo que ela era adúltera. Né? É a mesma coisa, eu virar para Jesus e falar assim, Jesus, eu sou homossexual, eu gosto de mulher, e é isso. Jesus encoraja ela, parabéns. Ele está me dizendo aqui que ele gosta de corações sinceros. E aí ele encoraja a gente, a não ter segredo com Deus. Nada que você faça vai envergonhar Deus. Nada que você faça, ou que você pense em fazer, ou que você já fez um dia, escandaliza Deus. Até porque foi Ele que criou vocês. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Então eu acho que agora a gente tem que se encorajar a não ter segredo com Deus. E isso foi algo que me ajudou muito nesse meu processo da minha vida. A ser aberta, a ser sincera com Deus, a falar com Deus. Tudo o que estava acontecendo. Era de passar uma mulher bonita na rua e eu olhar para a mulher e falar assim, Deus, eu quero, mas é sua, pode pegar. E saía. É isso. Essa era a minha sinceridade com Deus, sabe? Porque no início, gente, eu fui no encontro homossexual, eu não vou ter encontro hétero, não. Não é assim, não. Encontro com Deus, ele é um up. Vai dar um up para você, vai acender a luz, né? É como essa igreja que estivesse toda apagada, acendeu a luz. Você vai ver os seus problemas. E aí você decide tratar ou não tratar. Eu decidi tratar. Por isso que eu estou aqui hoje. Aleluia. Mas eu tenho amigos que foram no encontro que não decidiram tratar. Então, pior do que foram. Então, o encontro com Deus é ótimo. Foi o final de semana assim, marcante para a minha vida. Mas depois do encontro, você tem que tomar uma decisão. Continua andando com Deus ou não continua andando com Deus. E eu decidi continuar. Glória a Deus por isso. E aí, o que acontece?
Eu não sei se vocês têm problemas com Deus, têm problema de se relacionar com Deus, de falar, né, alguma coisa com Deus. Talvez vocês achem que Deus é um Deus indiferente, né? O Deus simplesmente que está ali com fogo na mão ali, se você pecar ele vai jogar lá na sua cabeça, porque eu pensava desse jeito. Então, se vocês acham isso, como que vocês me explicam o que aconteceu com essa mulher? Que era adúltera, e Jesus foi lá, ele tinha que ir lá, e eu quero que vocês fixem mesmo isso na cabeça de vocês. Jesus tinha que ir lá, ele tinha que encontrar com essa mulher. E como eu falei, a sede dele, talvez era sim a mesma sede que ela, né? Dessa sede física, mas ele tinha sede dela. Então o assunto aqui é sede, né? E aí, eu bebendo essa água, até aqui, né? A água daqui até aqui, onde que ela tá? Onde que ela tá? A água que eu bebi, tá onde? Tá dentro de mim. Ela tá em mim. Ela faz parte de mim. Aleluia. A água que eu bebi faz parte de mim. O que Jesus estava falando com essa mulher aqui? O que ele estava falando com essa mulher aqui? Eu quero fazer parte de você. Eu posso saciar a sua sede e fazer parte de você. A água que estava aqui, ela não sumiu não. Ela não desapareceu não. Ela está no chão não. Eu bebi. Jesus se ofereceu para essa mulher e ela falou assim, eu quero essa água. E aí Jesus fala assim, então vai lá, chama seu marido que eu quero tratar você. Eu quero tratar tudo em você. Vocês conseguem entender, gente? Quando essa mulher, ela viu que tinha algo maior, que tinha algo que conseguia resolver a crise existencial dela, ela disse sim. E essa mulher, ela foi tão impactada que a sede dela foi saciada. Por que eu falo isso com vocês? Vamos ler. Perdi o versículo. 28, fala assim: em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Vou ler de novo. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote. A mulher foi no poço, meio-dia, sol lascando, para buscar água, porque ela estava com muita sede. E aí, depois que ela encontrou com Jesus, ela deixou o pote e foi correndo para a cidade. A sede dela foi saciada. Aleluia. A sede dessa mulher foi saciada. E a prova disso, por que eu afirmo isso com tanta certeza? Porque ela deixou o pote lá. Ela foi com sede e deixou. Não bebeu água? Como assim? Glória a Deus. Mas, gente, Deus é maravilhoso demais. Deus é maravilhoso demais. E aí essa mulher foi lá para a cidade e falou com o pessoal lá, né? Versículo 29. Aí ela fala: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Essa mulher chega na cidade e fala que encontrou com o homem, né? Aí o povo da cidade deve ter olhado e falar: você encontrou com o homem, né? Tipo, outra, né? É a novidade. Cadê a novidade? Porque essa mulher só vivia encontrando com homens, né? E aí, só que ela fala que esse foi diferente. Por que esse foi diferente? Ela fala assim: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito, que disse tudo sobre mim. Jesus, ele não falou para aquela mulher o que ela estava fazendo com os homens. Ela falou com essa mulher: vá buscar o seu marido. Ela não falou assim: ô adúltera, vá buscar aquele homem lá que está lá na sua casa. Porque Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele sabe exortar. Jesus, ele exorta com amor. Eu vivi na homossexualidade durante 8 anos. Durante esses 8 anos, as pessoas só pregavam condenação para mim. Só condenação. Condenação, condenação. E aí, quando que eu voltei para Jesus? Quando veio uma que me falou de amor. Quando uma falou: Deus te ama. Ele te ama. Ele ama você, mas ele não ama o que você está fazendo. Ele condena o que você está fazendo, mas ele ama você. E nesse momento, a mulher vai e fala, né, para as pessoas, né, que
venham ver o que esse homem tem feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Jesus respondeu: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Muitos samaritanos, aí lá no 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. E hoje eu tenho sede de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Porque eu sei que isso aqui que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Glória a Porque Deus. Ele me colocou aqui. O Aleluia. Toninho que me chamou, a Renatinha que me chamou, mas Deus usou eles para que para eu estar aqui falando com vocês. Aleluia. E aí, o que a gente não pode esquecer, para finalizar, é que a gente está falando de um Jesus que é a imagem visível de um Deus invisível, certo? Um Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Então ele vai ser o mesmo. Então o que eu estou falando aqui nessa noite, gente? Que Jesus é o mesmo Jesus que fez com a mulher samaritana lá em João 4, que ressignificou a sede dela, que saciou a sede dela. É o mesmo Jesus que fez comigo e está fazendo, que ressignificou a minha sede, que saciou a minha sede. E é o mesmo Jesus que vai fazer isso com vocês, que vai saciar a sede de vocês. É o mesmo Jesus. É isso que a palavra de Deus aqui está dizendo. O que Jesus fez com aquela mulher, Ele pode e Ele vai fazer com vocês. A gente só tem que entregar para Ele. Só isso. Só isso. Foi o que eu fiz? Foi o que eu falei: Deus, eu te entrego. E aí, eu queria mostrar a outra foto, que é a prova de que eu entreguei o controle da minha vida para Ele. E quando eu falei assim: Deus, eu não consigo mais controlar a minha vida sentimental, então eu estou te entregando. Porque tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado. Então eu falei: Deus, então o Senhor faz para dar certo. E aí eu conheci esse jovem abençoado e nós estamos orando, né? Porque namoro cristão é assim, né, gente? Oração. E aí nós estamos orando à espera aí de um pedido de namoro. Inclusive eu gostaria que vocês pedissem assim, né, para Deus, para agilizar. Mas é isso. Então essa aí é o garoto que eu tô morrendo de saudade dele, não posso nem ficar olhando pra foto. E é isso, gente. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de poder contar para vocês um pouco do que Deus fez na minha vida. Eu resumi muito a minha história, né? Porque é muita coisa, foi muita coisa que aconteceu. Mas eu agradeço e estou, assim, muito feliz, principalmente por ver o Toninho desse jeito, porque, assim, de fato, nós chapávamos o globo, assim, juntos, sabe? Eu, quando eu não tinha dinheiro para beber, eu ia para casa dele, a gente bebia, a Renatinha também foi super cúmplice, assim. Os dois foi muito cúmplice, assim. E eu fico muito feliz mesmo, assim, em poder ver ele aqui, líder de vocês, sabe? Eu vi ele hoje conversando com algumas pessoas, incentivando, dando moral mesmo. E ele falou: não, vamos embora, você consegue. Comigo mesmo ele ficou: você tá nervosa, você tá nervosa. E eu já tava ficando nervosa, porque ele tava me perguntando: eu tô nervosa, agora eu tô nervosa, aquela coisa. Então, assim, eu tô muito feliz e eu agradeço mesmo a oportunidade. Amém? Aleluia. Graças a Deus que ela não contou nada. Ô glória! Eu acho que ele estava mais orando ali embaixo, era eu, para não contar umas coisas. Mas glória a Deus, nós temos um passado podre, mas que era lixo, mas que Deus transformou em luxo. O que era lixo na minha vida, na vida dela, na vida da minha filha, hoje é luxo para nós. Porque hoje nós somos pregadores do Evangelho e eu de verdade, eu sou um testemunho vivo da vida dessa moça, numa época aí passada, bem remota, que fica lá no passado, fica lá, bem longe. Mas a gente não pode esquecer, porque a gente tem que lembrar de onde Deus tirou. Essa é a verdadeira essência, é você lembrar de onde Deus te tirou e não se sentir feliz com aquilo, e se sentir grato pelo que Ele vai fazer, pelas coisas que Ele vai fazer, pelas bênçãos que Ele tem na sua vida, sim, mas ser grato por de onde Ele te tirou. Eu falo que muitas vezes eu sou bem sim, porque eu tive um passado muito ruim.
Vocês muitas vezes, essa motorinha nunca deu um testemunho. Eu sempre dou testemunhos picados da minha vida, ou com meu pai, ou algumas coisas, e eu nunca dei um testemunho sobre a minha vida completa, porque de verdade, eu tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha. Faz isso não. Eu tenho muita vergonha do que eu era. Mas em compensação eu sou muito feliz do que eu quero hoje. A minha felicidade não está no carro, a minha felicidade não está na bebida, não está nas drogas, a minha felicidade não está em ver as coisas erradas que estavam rolando. A minha felicidade hoje se chama Jesus Cristo. Essa é a minha verdadeira felicidade. Eu gostaria que fosse a felicidade de vocês. E Deus hoje, Ele preparou esse momento. Foi tudo diferente do que eu planejei, né? Mas o que é tremendo, que essa moça subiu aqui e falou assim: eu era assim, eu tinha o cabelo assim, eu tinha umas roupas assim, eu tinha um caráter assim. E ela foi aonde? No encontro com Deus. E no encontro que ela teve com Deus, ela foi transformada. A gente grita aí, né? Transformar vidas é a nossa missão. Então a missão daqueles jovens, daquele encontro, foi cumprida. Porque uma alma foi transformada, e uma vale mais do que 99 que não necessita de arrependimento. O propósito do encontro que ela foi alcançado. Aleluia. Assim como o nosso tem sido alcançado, como todos os jejuns que nós fizemos têm sido alcançados. Sabe para quê? Para que você, jovem, que quer hoje mudar, que quer uma transformação, Jesus Cristo desviou o seu caminho, como desviou o curso desse culto, Ele desviou o caminho para encontrar com você aqui hoje. Eu quero convidar você hoje, de verdade, a ter um encontro com Cristo. Eu quero convidar você, se você sentiu no seu coração, Deus desviou o caminho dele, Jesus Cristo desviou o caminho dele para estar aqui hoje, porque tinha pessoas clamando e orando por você. Aleluia. Eu estou sentindo queimado. Oh, de verdade. Não tenha vergonha. Vergonha é de continuar como está, triste. Muitas vezes seguindo um caminho que não agrada ao Senhor. Mas Deus está te chamando aqui hoje. Jesus Cristo saiu do seu caminho para estar aqui hoje, para encontrar com você, querido. Ah, você está falando comigo? Sim. Deus está falando com você mesmo. É com você. Você está sentindo, mas eu estou sentindo algo dentro de mim? É porque é com você que Deus está falando. A oportunidade de ter uma vida transformada, uma oportunidade de andar sob a luz da verdade, onde não há pedras para tropeçar, e as pedras que tem para tropeçar, Deus revela o que está oculto e escondido. E Deus está te chamando aqui hoje, de verdade. Ouça aí. Meu amor, sem fronteiras, encontrar você. Olha o que o hino diz: para encontrar você. Venha, de verdade. Sim, o inimigo não pode continuar te prendendo, cuidando de você. Quem tem que cuidar de você é Cristo. Cristo desviou o seu caminho para encontrar você. E o hino acabou de dizer: eu quero encontrar você. Venha ter esse encontro com Cristo. Venha reconciliar com Jesus. Às vezes você já estava afastado da presença do Senhor. Às vezes você sentiu que Deus tem um amor muito lindo por você. Quando Deus falou para você, não é a moça que está dizendo, sou eu que estou dizendo. E o Espírito Santo do Senhor disse hoje: glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus por isso, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Campanha hoje faz 21 dias, sexta-feira faz 20 dias, segunda-feira é o último dia, 21 dias, e Deus responde: eu e minha casa, não serviremos não,
servimos ao Senhor. Porque até mesmo quem não estava na presença, quem não andava, hoje vai passar a andar na presença do Senhor. E a maior gratificação para um pai, além de ter a filha transformada, mudada, andando nos caminhos do Senhor, é ter também um namorado, um marido, aquele que vai amar, que vai cuidar dela. E eu sei que se ele tiver Deus, ela vai ser bem cuidada. Se ela estiver com Cristo, ela vai ser bem cuidada. Eu poderia desejar qualquer coisa para ela: carro, casa, moto, avião. Mas eu desejo que eles andem na presença do Senhor, porque aí não falta nada. Não falta nada para eles. Tem mais, gente, de verdade. Pode, uma coisa um pouquinho. Tem mais, gente, de verdade. Ele tomou a decisão de hoje andar com Cristo, de ter sua vida transformada. Falta você. É você que Deus está falando. É com você. Às vezes você saiu da presença do Senhor, sabe por quê? Porque você desiludiu com a igreja, ou porque você tem olhado mais para as coisas do que para as pessoas. Você tem olhado, as pessoas têm te magoado dentro da igreja, mas Jesus Cristo nunca te magoou. Jesus Cristo nunca te magoou. Hoje é o dia que Cristo separou para você estar aqui hoje na presença dele. Ele está te chamando para aceitá-lo. Não, devia ser o contrário. Cristo, me aceita. É o que o Tara está fazendo hoje, dando o primeiro passo. Não adianta você ter um encontro com Deus e não decidir ser sarado. Não adianta você ter um encontro com Deus e não decidir ser curado. Hoje ele teve um encontro com Jesus e, em nome de Jesus, ele decidiu ser curado. Ele decidiu andar, ser trabalhado por Cristo. E isso que ele leve os netos, os filhos, meus netos, né? Ô, glória. Irmãos, de verdade, de verdade. Eu gostaria de chamar a irmã Karine. Eu gostaria de pedir aqui ao nosso irmão Jean para orar com ele. Pode aumentar o hino. Enquanto ele ora, vocês se coloquem sobre os seus pés, fechem os teus olhos e reflitam no que foi falado aqui hoje. Pense que hoje pode ser o dia, hoje é o dia que Jesus desviou o caminho para encontrar com você. Com você. Eu quero respirar. Aleluia. Ouvir as confidências, te abraçar. Dizer que você pode em mim confiar. Filho, eu não desisto nunca de você. Sinta a presença do Senhor. Hoje Deus escolheu você. Sabe, irmãos, não existe felicidade maior para nenhum de nós cristãos do que ver uma alma sendo renovada. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu peço a Deus que Deus dê uma nova oportunidade. E se você após o culto se sentiu no coração de me procurar, você pode me procurar a nossa missionária. Recebe aí a nossa irmã Karine. Recebe aí. E pode procurar os pastores dessa igreja. Eu estou aqui em inteira disposição. Eu quero orar com você. Eu quero transmitir esse amor de Cristo através de um abraço. A minha esposa também. Procurem a gente, nós estamos aí. Amém? Paz. Você não sabe, você não imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Eu estava observando você e Deus falando no coração quando Deus vai te usar nessa terra para transmitir o Evangelho de Cristo. Aquilo que você aprendeu, lembra? Quando você disse para mim, você era coroinha, gente. Ele era coroinha. Mas hoje há uma transformação na vida dele. Amém? Gostaria que você esperasse. Talvez você não venha congregar aqui, a gente não sabe. Mas essa igreja, pode virar. Diz, seja bem-vindo. E nós somos uma nova família. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou passar a palavra para o nosso apóstolo Anderson. Ele quer fazer alguma coisa para vocês aí hoje. Aleluia, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Poder sentar um instante no nome de Jesus. Glória a Deus. Como é que é o nome da moça? Mônica. Mônica.
Hoje as igrejas, elas estão focadas muito no crime. As igrejas, os encontros. Eu tenho até dó dos homens no encontro, que eu vou pregar Peniel e ainda vou pregar tenda. Eles estão muito focados no crime, na droga. Mas hoje o que tem imperado na igreja, eu estou falando na igreja, não vou falar no mundo não. No mundo eu nem digo que já é. Ela acabou de falar uma coisa, que São Paulo hoje, ele é totalmente tomado pelo lesbianismo, pelo homossexualismo. Ele é tomado. Quando tem uma passeata, é milhões e milhões de pessoas que vai. E hoje, você falou algo tremendo, hoje a igreja está sendo tomada por isso. Não vou longe não. Não é só essa área não. A área da pornografia. E quando entra a área da pornografia, eu vou dar uma notícia para os 6 jovens. Você está trazendo o demônio do lesbianismo, você está trazendo o demônio do homossexualismo. E eu vou dizer algo para vocês. Eu falei, Toninho, eu tenho que falar. Se eu não falar, eu dou um infarto. Eu dou um infarto. Porque na hora que essa menina estava ministrando, Deus me mostrou dentro dessa igreja hoje. Não assusta não. Líderes envolvidos com pornografia. Entendeu a visão, pastora, do sonho? Lembra do sonho que eu te contei? Que o demônio foi na minha casa me visitar. Não, primeiro ele veio pessoalmente. E eu guerreando com o demônio. O demônio vinha aqui, ia na casa do irmão e ia na minha casa. O demônio ia lá e ia vir cá. Aí depois ele veio no altar. Lembra, pastor Zaqueu? Só eu, o pastor Zaqueu e a Liliane que sabia disso, a pastora Liliane. Deus me mostrou. A pornografia e já está atingindo, ei líderes, as crianças dessa igreja. Tem criança nessa igreja que já está tendo tendência para o lesbianismo. Essa menina não veio, não era nem para ela dar esse tanto de testemunho, era para ela dar alguns minutos e a Rose entrar com a pregação. O lesbianismo já está tomando paz. Estão aqui. Abre os seus olhos. Esposa, eu vou falar. Seu marido fica até de madrugada na internet, cuidado. Ela falou aqui. Me dá um motivo para a mulher estar dormindo, você está até 2 horas, 3 horas da manhã na internet. Você está vendo o que? Jesus? Você está conversando com o Espírito Santo? Porque eu tenho que estar deitada com a minha mulher. O cara que fala, Jesus, jovem, não sei se banheiro demora a tomar banho meia hora. Eu sou bom, um dia você me dá uma oportunidade, tá bom, presbítero, me pregar para o jovem. Lembra, Ana Cristina? Eu pregando para o jovem, que maravilha. Porque eu falo a língua de vocês. Tudo que vocês pensarem, deixa eu contar uma coisa para vocês que está falando aqui. Eu lembrei do Toninho, Toninho, não é você não. Eu não ia para a casa da Jesus, fugiu o nome. Aqui no Batisterial. Ela é lésbica ainda, mas em nome de Jesus, Deus vai converter ela. Nós íamos para a casa dela. E no que tanto nós aprontávamos, que loucura. Mas só que eu entendi uma coisa. Todo final de noite, sobrava sempre eu, ela, o Melado, o falecido Melado, o Alisson. O dia que o Tony estiver aqui, você pega uns toninhos na linha para a casa dela. E ela falava para nós. Eu acho engraçado que ela mesmo falava assim, olha você vê nós três, que tristeza, que vazio. Nós curtiu. Sobrou eu, você e o Alisson. E algumas garrafas de cerveja, uísque e farinha. E aonde está a alegria? Meu irmão, toma cuidado com essa menina falou hoje. Paz, tem criança aqui nessa igreja que está caminhando pelo lesbianismo. E vocês, pais, não têm acompanhado os seus filhos. Pastor, você está falando que você acompanha? Raquel tem 20 anos, vai casar em janeiro. Pergunta se ela tem Facebook. Estava falando isso no carro, o outro foi, era?
Vai ter se ela casar e eu ia deixar. Lá em casa eu tenho que morar debaixo do meu teto, ela não tem Facebook. Se tiver, eu quebro ela com o celular e tudo. Eu embolo os dois. Rafael tem 18 anos, pergunta se você tem Facebook. Não tem. Embolo ele com o celular, com o Facebook e tudo. O Pedro não precisa nem falar, né? Nem celular tem. Porque se eu não acompanhar meus filhos, o capeta acompanha. A Bíblia diz assim que eu tenho que ensinar o caminho que os meus filhos devem andar. Eu vou repetir de novo para vocês, olha. Não espera chegar no encontro, não. Eu estou tudo preparado para vocês. Jalequim vai converter, senão você nem vai no encontro. Depois eu quero uma reunião com o Jalequim que eu vou mostrar para vocês quem é e quem não é. Cuidado com o seu Facebook até de madrugada. Meu Deus, poderoso. Deixa eu ter um bate-papo com a sua esposa, ela falar comigo que ela dorme, você fica até de madrugada no celular, não, porque você nem no encontro você vai. Vai converter, capeta. Converte. Jó, a palavra dessa moça foi forte. Por que você está falando isso, apóstolo? Aonde que ela arrumou a namorada? Dentro de onde? Vocês têm que prestar atenção no testemunho, só. Foi lá fora, não. Mães, vigie o caminho que seu filho tem andado, o que tem? Eu vou nem perguntar, não. Tem mãe aqui que não sabe nem a senha do Facebook do filho. Tem filho aqui que eu que não sou pai, sei o horário que eles ficam no Facebook, é 1h da manhã. Eu ser pai nem sabe. Eu nem pai sou. 1h da manhã. Tem umas que não tem pai, aí eu vou e corrijo. Falo, ó, você vou na casa e ó, vamos conversar nós dois aqui. Toma vergonha sua cara, não. Fica até tantas horas no Facebook, você tá perto comigo. Eu vou lá e corrijo na casa. Mas agora, se você que tem pai e mãe não está corrigindo, eu vou preocupar. Se vocês vão agarrar com Jesus. Quem estava aqui na mensagem que eu preguei para líderes, na formatura? Vocês são chamados para ser discipuladores. Ou vocês vão liderar para Deus, ou vocês vão liderar para o capeta. Não tem outro jeito. Você lidera para um, ou você lidera para outros jovens. Ah, pastor, jovem tem que ter movimento. Jovem tem que fazer festa. Jovem tem que fazer isso para agradar jovem. Deixa eu falar para você. Davi não foi agradado com isso. Davi foi agradado com verdade, foi homem de Deus. José tinha 17 anos e foi vendido. José não era jovem. Imagina que mulherão era aquele que queria ter relação com ele. Não era qualquer uma não, filho. Porque aquele cara podia ter a mulher que ele queria. Tanto que o rei deu para ele a mulher que ele quis para José depois. Lá era o seguinte, ele chegava no meio das mulheres e falava assim, eu quero é aquela. Ele imagina a mulher daquele homem. Mas José foi forte, ele foi jovem. E a Bíblia, qual que é o papel que você recebeu aí? Lê para mim aí, que talvez eu li errado. Lê para mim aí, papel com bombom. Lê, talvez eu estou errado. Alto, filho. Jovens, escolhi porque sois fortes, já venceram o marido. Então não vem falar comigo que vocês é fraco, não. Se a palavra de Deus, o que ela falou? Se Deus te deu esse alimento, te deu essa água, bebe e se fortalece na palavra. Porque conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Amém ou amém? Eu tinha que falar isso, senão eu não ia embora. Na hora que eu estava lá atrás, o Espírito Santo me levou em espírito, no meio dos bancos. Falou comigo, vem comigo. Foi incrível, eu estava lá atrás, aqui eu estou suando. Olha como é que está, o que ela está falando está dentro do seu ministério. E ele foi me levando. De novo eu falo, gente, eu estou com vontade até de chorar. Mãe e pai que está aqui nessa noite, é seu filho que está aqui dentro. Cuidado. Cuidado. Cuida. Porque na verdade eles não são seus. Eles foi dado para você cuidar. E vocês, jovens, eu estava falando com o Toninho, com o pastor Zaqueu, com a pastora Liliane e com a Isa. Sabe por que Deus não me levou? Desviei 4 vezes. Primeira coisa que eu tinha temor a Deus, mesmo desviado. Nunca brinquei com o nome de Deus. E nunca fretei com o diabo. Por isso que Deus teve misericórdia de mim. Amém ou não amém? Amém. Quem tem ouvido, o que o Espírito diz?
Agora vamos lá, gente, que eu estou meio perdido aqui, mas eu vou fazer um trem de doido com vocês aqui. Que equipe é essa aqui? Tá misturado? Então nós vamos fazer uma mistura agora. Eu quero uma equipe de um lado e uma equipe do outro. Vamos embora. Bora. Equipe 1 aqui, equipe 1, bora. Equipe azul aqui e equipe vermelha aqui. Vamos lá. Vambora. Vamos me relembrar um pouquinho da minha época de líder de jovem. Eu nem sei de equipe que eu sou mais. Ué, ninguém sabe que é equipe, não? Ué, Toninho, ninguém sabe que equipe que é, não? Oxi! Como diz hoje a... Tem gente visitante aí, né, pastor? Ô, Liliano, como foi que a Alice falou comigo hoje? Eita! Como é que ela falou? Eita! Vou lembrar lá do tempo de Lodebar. Eu fui lá. Eita! Amém ou amém? Hoje aqui no bairro, aqui, o culto fundo dele vai ser aqui. Não é possível. Vocês sempre curtem de jovem mesmo? É. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu ia pro Mineirão, torcer pro Galão, eu tirava a camisa, rodava, pulava, levava um saquinho de chup-chup de cocaína, desafiava os polícias, cheirava, voltava, parei o Caxias. Forró, gostava do forró, da lambada. Não era besta igual esses caras dançando de boca de garrafa, não. Gostava do forró, da lambada, ficava até 5 horas da manhã, 6 horas, e nunca cansava. Agora aí a gente vem para a igreja, aí fica igual aquele desenho, né? Cara assim, novo igual eu, vai lembrar. Ô vida, ô dó, tô morto, tô cansado. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está trazendo a minha visão agora. Ei, recebe aí. Não é o grupo de jovens que está morto, não. Você que falou assim, mas não é eu não, é você. Se você começar a pular, eu vi uma mensagem uma vez no ônibus, que como que uma gargalhada contagia. A pessoa começou a rir sozinha. Quando assustou, o ônibus inteiro estava rindo. O grupo de jovens vai ser animado se você for. Vocês querem depender do Toninho ficar pulando aqui da carinha? Ou vocês não fazem parte? Ou é um grupo ou é o Toninho jovem ou o carinho jovem? E eu não pago para dar não, tá de graça. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Alexandre Edith, qual a equipe? Qual o grito de guerra da equipe vermelha? Vamos lá, eu quero ouvir, vamos lá, que a grita aqui. Se o Edinho está no tenor, depois eu quero os dois instrutores. Qual o nome da equipe? Cadê a Ana Cristina, a Ana Paula e tudo? Porque elas são do time pra mim na época, de jovem. Cadê o grito de guerra da equipe azul? Vamos lá, ué. Esquadrão de Cristo, qual é sua missão? Vai. Esquadrão de Cristo, o que é que você faz? Eu dobro meu joelho e humilhando Satanás. Eu tenho um. Pega aquela cesta de pulmão para olhar para ele, por favor. O grito de guerra do time azul, deixa eu ouvir. Ih, pelo menos nós livramos, pelo menos 2, né? Essa equipe sem quantos pontos, você vai dar 100 pontos para ela. 100 pontos. E sabe, no próximo culto eu vou estar aqui, se Deus quiser, se eu vou pregar em algum lugar, eu vou estar aqui para ver se a outra aprendeu ou não aprendeu. 100 pontos para essa equipe aqui, foi da porta. Amém? Vamos lançar o desafio aqui agora, por favor. Presta atenção.
Estava conversando com o Toninho e com a Karine. O acampamento de jovens só vai acontecer se vocês empenhar 4 dias. Se não for, eu não ligo. Eu cancelo para 2 dias. Por quê? A Aliança Eterna me convidou para ir para o acampamento deles agora e chamou a igreja. Aí eu falei para o pastor Elton assim: pastor Elton, fala no meu ouvido que eu gosto de ouvir. Ele não quer meu amado, ele quer meu amado. Fala, quanto que é? Aí, 180. Você estava na revisão? Lembra que é 180? Quem estava na revisão? 180. Tem vaga? Eu falei assim: Jesus te abençoe. 180. Para ser esse povo no domingo 3 horas. Sabe quanto vai ser o nosso? R$80 para ficar 4 dias. Então, o primeiro desafio que vocês têm que cumprir: a data de validade do produto tem que ser até novembro. Então, vocês vão comprar com a data de validade até novembro. Amém ou amém? A equipe vermelha, por aprender a falar agora, vai ficar com o maior número de refrigerantes Del Rey. Maior número de refrigerantes Del Rey. Que dia que é o próximo culto de jovem? Ô, Jesus. Pega a minha agenda, por favor. É a idade. Na minha. É a idade. Na minha. Oi? Aí, ó. 5 de setembro. É dessa maneira. Agosto tem não? Aqui no GPS. Não tem? Agosto tem não? Não tem mais não. Não, agosto não tem não, só tem esse. Era do caso de encontro de casal. Eu quero ver o culto de mulher. Dia 19 no culto de mulheres é para trazer. Trazer o quê? Dia 19 no culto de mulheres é para trazer. E no dia 19 o Toninho vai lançar. Quem que é o líder da equipe vermelha? O André. Aí o Toninho vai lançar um novo desafio. Você vai reunir a equipe. Quem que é o líder da equipe de azul? O Toninho vai lançar mais um desafio. Esse desafio é para até dia 19. Presta bem atenção, porque vocês têm mania de prestar atenção. No WhatsApp, Mônica, todo mundo sabe como entra, Facebook. Vou respeitar, irmão. Mas eu vou falar para você ver que eu vivo do pé. No Facebook, ela diz assim: a cena só, a desgraça só. Entra, curte e faz os cambal. Fica até 3 horas, 5 horas da manhã. Eu quero que vocês empenharem. Presta bem atenção. Nosso acampamento é dia 12, 13, 14, 15 de... Então, não pode essa data vencida, senão vocês vão tomar refrigerante vencido, e eu não tenho problema não, mesmo leite para vocês vencido. Então, vamos embora. Essa equipe vai trazer até dia 19 o maior número de refrigerantes. Amém? E a equipe aqui vai trazer o maior número de leite. Amém? O maior número de refrigerantes, o maior número de leite. Ok? Amém ou amém? Ô, André, entendeu ou não entendeu? Já entendeu ou não entendeu? Então, dia 19, a equipe vai ter que trazer isso aí. Dia 19 vai ser lançada uma outra tarefa. Amém ou não amém? Amém. Quantas mulheres vamos trazer? Deixar aqui para mim, isso? Tem que ser só dormir. Se você trazer agora, só mentira, não é condição. Ele não perguntou não, ele perguntou não. É de graça. É de graça. Ele não perguntou não, é verdade. É de graça isso. Depois nós conversamos. Depois eu sei conversa. Faz o seguinte, amado. Faz o pedido da Coca-Cola e pede o caminhão parar aqui na porta. Você está soprando aí? Faz o pedido para Coca-Cola, pede para parar na porta. E eu garanto para você que o homem não vai voltar para descarregar. Amém? Eu garanto para você. Não precisa nem dos caras da Coca-Cola parar aqui não, que nós mesmo vamos descarregar essa bobagem aí. As irmãs vão ganhar até refrigerante aqui pro dia do culto de mulheres. É dessa forma. Para um caminhão ali para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta bem atenção. Pastora Cida, que hora que é o culto de mulheres? Mas a hora? 19h30, presta bem atenção. Essa entrega vai ser feita, amém? Para o irmão Antônio, lá fora. Eu vou dar a chave para ele, não vai atrapalhar o culto de mulheres não. Ele vai ter uma equipe, os líderes da equipe da Gincana vão conduzir todo o material por trás. Não quero, não tumultue nem atrapalhe o culto de mulher não.
A pastora Liliana é aborrecida, a pastora Cida aprendeu a ficar. A missionária Márcia não fica para trás. Aí vocês estão pegos. Vocês podem chamar a atenção, não é para atrapalhar, jovem. Alguma delas atrapalhou o culto de vocês? Não. Então, o desafio está lançado. E se prepara, na hora que você chegar dia 19, o presbítero, que é a nossa irmã Karine, já vai estar lançando um novo desafio. E vai ser maior um pouquinho, porque setembro eu vou fazer um esforço. Que dia que vai ser o culto então de setembro? 25. Eu quero estar. Nós vamos lançar dois desafios. Outra coisa, uma notícia boa para vocês. Essa aí eu vou dar pessoalmente. Nós vamos levar 100 jovens. Ok? Notícia para vocês. Teresópolis, Herdeiro de Sião, Igreja de Pastor Bruno, Igreja de Pastor Alex, Igreja de Pastor Tiano, todas as igrejas, deve dar umas 6, 7, que está conosco. Eu abri vaga. Amém? Então como que vai funcionar? Você vai garantir a sua vaga para o acampamento, que vai ser sobrenatural, com ou pelo menos 50% do pagamento. Detalhe, se você garantiu sua vaga, deu os 50%, que é R$40, pastor, eu não vou. Glória a Deus, que Deus te abençoe, mas o seu 40 foi para abençoar o acampamento, nós não vamos devolver. Pastora Leandro, teve irmã que pagou metade do encontro, mais da metade, né? E não foi devolvido, foi falado. O que é falado, o que é negociado, não é caro. Pastor, está na Bíblia? Está. O Senhor negociou um preço o dia inteiro, negociou um outro preço a metade do dia, e no final do dia ele negociou o mesmo preço que ele tinha negociado. Aí o abençoado, tipo André, veio questionar por que estava pagando o outro. Aí Deus falou assim, o que é combinado não é caro. O que eu estou combinando com ele, eu combinei com você foi X, não foi? Eu deixei de pagar você X, agora o que eu combinei com o outro não te refere não, filho. Amém ou não amém? O que é para a equipe primeira trazer mesmo? Tony, eu estou dando você. Pode trabalhar muito com esse jovem. Depois eu quero que não misericórdia. O que a equipe enfermeira vai trazer mesmo? É só o André? Não. O que a equipe azul vai trazer? Eu volto a palavra para quem há de direito, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor pela vida da nossa irmã Karine. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Mônica, que Deus continue te usando dessa forma sobrenatural. Eu gostaria também de agradecer a Priscila e a sua equipe pela ornamentação da igreja, as meninas que dançaram. A você, visitante, que está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu vou pedir desculpa porque passou 15 minutos do horário, né? Normalmente a gente encerra às 9 horas, mas eu creio que o Senhor falou poderosamente neste lugar. O Jean pediu para avisar que quem não recebeu o bombom pode procurar ele, amém? Aleluia! Vamos fazer a nossa oração, entregando a Deus este culto. Eu creio que o Senhor falou poderosamente, não só comigo, mas com todos vocês. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te agradeço, ó Deus, por este culto, ao qual o Senhor falou ao nosso coração, ao qual pessoas foram usadas, Pai, instruídas por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue, Pai, dessa forma, falando conosco face a face. Que o Senhor continue, Pai, derramando essa água sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue saciando a nossa sede. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o amor de Jesus, o seu Pai. Que o amor de... Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que a graça de Deus, o Pai, que o amor de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas por todos sempre. Amém. Glória a Deus.